Agora falando um pouquinho mais especificamente sobre as soluções de Zero Trust. As soluções de Customer Identity and Access Management, as conhecidas CIANs, da Coffee Bean, são conhecidas por garantir segurança e privacidade sem comprometer a experiência do usuário. Como vocês conseguem equilibrar essas duas situações, esses dois aspectos? Atender o cliente sem comprometer a experiência do usuário? Sim. Esse é sempre uma discussão quando a gente fala de CIAM, né, essa parte do CIAM, porque tem uma preocupação grande com a experiência, né, que a gente está falando de cliente, Sim. mas não pode deixar a segurança de fora, né? E eu sempre falo que esse balanço, ele também não é uma receita única, né? Existem alguns passos para tomar, mas varia muito das empresas também. Tem empresas diferentes, têm cenários diferentes, características específicas, o tipo de cliente também que elas estão dando, os dados que elas estão tratando, às vezes são dados mais sensíveis ou menos. Mas, de uma forma geral, é importante a plataforma ser flexível, justamente para atender esses diversos cenários, né? E isso que o Coffee Bean traz, uma flexibilidade em torno da plataforma para poder atender casos diferentes. E também algo que a gente tem utilizado muito em projetos, que é uma solução que a gente chama de autenticação adaptativa. É um nome longo, né? Mas a ideia por trás é que a gente vai adaptar a autenticação. Então, o usuário, dependendo do contexto dele, né, a gente pode adaptar a forma como ele está se autenticando. Dá um exemplo, né? O usuário acessou de um outro país. A gente pede um segundo fator para ele. O usuário acessou de um dispositivo novo, a gente manda um alerta para ele. Talvez você já até tenha tido um cenário parecido com alguma solução. E se, por outro lado, quando você acessa, né, você vai num dispositivo novo, no celular, no computador diferente. Mas assim, se ele acessou e tá tudo ok, é o contexto normal na cidade dele, o computador dele, não tem por que a gente causar algum tipo de atrito, deixa o usuário acessar normalmente, de uma forma mais simples. Então, esse é um dos principais pontos, das principais soluções que a gente consegue utilizar para balancear justamente, né, a segurança e a experiência do usuário em diferentes tipos de cenário. Tá certo. Você falou sobre o IGA, que normalmente, né, é uma solução de auditoria e conformidade. Mas eu acho que seria bem interessante para a nossa audiência, né, Suzana, você explicar um pouco mais sobre o IGA e como a sua solução é aderente à estratégia de Zero Trust. Certo, certo. O IGA, ele cuida da gestão e da governança, né, da identidade, principalmente nesse ambiente corporativo, né? Então, das identidades dos diferentes tipos de funcionários, terceiros, né, dentro de uma empresa corporativa e dos acessos que eles podem ter. E é interessante essa pergunta justamente porque quando a gente fala de Zero Trust, e aqui é até importante ressaltar, eu sempre gosto de ressaltar, Zero Trust é uma estratégia, né? É um conceito, né? Um framework. Muitas pessoas acabam tendo a impressão de que o Zero Trust é um produto. Não. E o Zero Trust não é um produto, não é o que você vai comprar, instalar e pronto, tem um Zero Trust na empresa. É uma série de estratégias, de vários produtos funcionando em sincronia. E o IGA e quando a gente fala de vários produtos funcionando juntos, muitas pessoas pensam principalmente na autenticação. É Zero Trust, né, confiança zero, um MFA, mas o IGA tem um papel fundamental em um princípio que é o do privilégio mínimo, que é a ideia então da gente garantir que os meus colaboradores aqui, cada um deles tem um mínimo de privilégio, de acesso, né, que eles precisam para cumprir com as tarefas do dia a dia deles. Justamente com essa ideia de não ter funcionários, usuários com vários acessos que eles não precisam. Com isso e é o IGA que faz esse papel de conseguir gerenciar, desde o momento que o usuário entra na empresa, né, garantir que ele tenha só os acessos devidos para o perfil dele, né, para o cargo dele, e também ao longo do ciclo de vida, né, desse colaborador, validar esses acessos, revisar os acessos. Então, o IGA é uma ferramenta que vai garantindo isso de ponta a ponta e que aí consegue diminuir o que a gente chama de superfície de ataque. Isso eu tenho, que é isso que está ligado ao Zero Trust, né? Se eu garanto que o meu colaborador ele só tem acesso a um conjunto de informações, se por um acaso alguém roubou a identidade dele, essa pessoa também só vai ter acesso a um conjunto mínimo de acesso. Eu tenho uma dúvida. O IGA, ele funciona na sua plataforma por contratação ou é default?
O IGA ele é um dos módulos. Então, a plataforma ela tem vários módulos, né? Onde um deles é justamente o IGA. A gente tem um módulo de Single Sign-On, tem um módulo de MFA, e aí o IGA mais um deles, onde dentro dele, inclusive, tem várias funcionalidades que a gente pode ativar ou não. Essa flexibilidade é importante porque, como eu comentei, existem cenários diferentes. Tem empresas que precisam do pacote todo. Tem empresas que, no momento, é só um pedaço por conta de uma auditoria ou por conta de uma necessidade mais pontual. Então, a gente consegue trabalhar nos diferentes cenários. Perfeito. Você já deve ter vivenciado muitas experiências diferentes aí na Coffee Bean. Quais foram os principais desafios que você viu durante esse período, ou que você vê na implantação de soluções de IGA, e como que a Coffee Bean conseguiu superar? Sim, acho que os projetos de IGA sempre têm alguns desafios mesmo, principalmente com complexidade de configuração, ou então sistemas legados, muito comum a gente pegar empresas com sistemas legados, às vezes tem regras muito específicas, regras de políticas, de negócios, e é isso, uma coisa que acaba sendo bem penosa para as empresas é que isso resulta às vezes, em prazos longos para implantar uma solução e que leva a custo elevado. Então, assim, isso é o mais comum que a gente vê. O que a Coffee Bean a gente trabalha a gente oferece uma solução que ela é flexível. Então, eu já falei umas duas vezes isso, mas a flexibilidade ela é muito importante mesmo para a plataforma, para superar esse desafio, né? Dentro do IGA da Coffee Bean, a gente tem um módulo que a gente chama de Coffee Bean Workflow. O Coffee Bean Workflow é um módulo baseado na tecnologia no-code, né? Então, não precisa desenvolver nada. A gente é sem código, né? Então a gente tem blocos prontos, e aí com aquela ideia de arrastar os blocos, modelar alguma coisa, e isso facilita tanto para a parte de criação de regras de negócio, né, de políticas da empresa, que fica mais intuitivo, as equipes conseguem desenhar isso de uma forma mais simples, mas também para a parte de integrações, talvez até principalmente para a parte de integrações, porque com esse módulo a gente consegue montar essas integrações, conectores, para diferentes tipos de sistemas, dos legados, dos sistemas novos, e adaptar, né, de forma contínua, né, com as mudanças do ambiente. Porque tem esse desafio da implantação do IGA, né, mas a gente vê bastante depois a continuidade. E assim, você não coloca o IGA lá e acabou, né? Depois a empresa amanhã já mudou algum cargo, tem um cargo novo que criou, depois de amanhã tem uma solução nova, né? As empresas estão constantemente trazendo novos produtos, novas soluções de todos os tipos, de marketing, de vendas, e isso tudo tem que ser integrado ao IGA, né? Aí daqui a pouco mudaram políticas, mudaram regras, teve uma fusão, então tudo isso depois o IGA tem que ir sustentando, tem que ir acompanhando. Uma ferramenta flexível, uma solução que seja fácil de trabalhar, acaba apoiando de uma forma mais rápida, mais ágil, para atender esse tipo de situação.